de primeira vez participando hoje, começando hoje no estudo. Que bom, né? Esqueci de chamar. Rogério, perdão. Reiniciando, né? O Rogério, né? Só o Rogério hoje? Só o Rogério hoje? Milton, né? Do céu da voz. Bem-vindos à nossa aula, né? Às nossas aulas. Bom, gente, vamos lá, né? Os trabalhadores de um terreiro, né? Então, vamos começar tentando entender esse termo cambone, ou cambono, né? Na verdade, cambono, né? Como é que ficou cambone? Então, qualquer um dos dois agora está certo. O termo, né, de Angola, né, cambono, na verdade define o obreiro, o auxiliar, o trabalhador, né, que assume a responsabilidade, né, de ajudar, né, as entidades. Mas vamos entender, né, que esse termo, então, ele deve ter saído, né, de um ambiente de trabalho diferente do que nós realizamos hoje, né? Então era um trabalho mais restrito. Aí aqueles que auxiliavam, né, aquele médium, né, que iria desenvolver o trabalho eram chamados cambonos, né? Então, na verdade, né, em reflexão, hoje nós podemos dizer que dentro de um trabalho, não é, todos somos cambonos, todos somos cambones, né, do plano espiritual, não importa o que nós estejamos fazendo, né, tá? Então, de uma forma geral, em reflexão, a gente pode falar assim, né? Agora, quanto às responsabilidades, né, então, dentro de um trabalho, essas designações, né, de tarefas, né, então de responsabilidades, né? O cambone, né, então nós teríamos o cambone chefe, né, o líder, né, seria um organizador, né? Nós teríamos os cambones, né, para auxiliar no trabalho as entidades que estão, né, dando um atendimento, ou, né, as entidades que estariam na consulência, né? Aquele cambone, aquele médium, né, que estaria auxiliando no descarrego, né, fazendo a passagem da entidade, ou mesmo aquele que estaria orientando, quando às vezes é o caso, né, uma desobsessão, o cambone é responsável pela orientação da consulência, né, a orientação tanto nas prescrições que são passadas em tratamento, de como fazer esse tratamento, ou, né, de lista para chamar, né, enfim, né, os cambones ligados à consulência, né, e as diversas tarefas, né. No nosso caso, né, nós temos o cambone da cozinha, né? Então, a Brenda, né? A Brenda, ela pode, né, perguntar, né, o que eu sou? Né? Vou dizer, é um cambone, né? É um cambono lá da cozinha, né? E com certeza, numa responsabilidade igual, né, a qualquer outra, né? Porque será que então dentro dessas inúmeras tarefas nós não estaremos ligados às entidades, né, espirituais? Claro, não há atividade dentro do trabalho em que o médium não esteja ligado a um grupo espiritual, não há, né? Então, depois a gente volta a refletir, né, nesse ponto, né? Mas vamos lá, né? Aí o curimbeira, né, está auxiliando o trabalho, né, lá dos atabaques, né, dos ogãs, né? Então ele está cantando, não é?
os pontos, o atabaqueiro, a tabaqueira, né? Há um tempo atrás, né, não tinha muitas, né, atabaqueiras, né? Hoje nós já temos, né? Então, certo tabu, né, em relação às mulheres no atabaque, ou mesmo orgânicos, né? Tá? Graças a Deus, isso, né, já passou, né? Então, temos atabaqueiros, atabaqueiras, né? Ogãs, tanto no masculino como no feminino, né? Tá? E os ogãs estarão puxando os pontos, né? Vamos para o segundo slide. A responsabilidade, né, do médium, né, responsabilidades do médium, né, dentro do trabalho, né? Então, essas responsabilidades, né, então vamos dizer assim, do grupo, né, do grupo de médios que compõe aquela tarefa, aquele trabalho, né, ela é para todos, independente. Se eu, né, for então lá, né, o cambone da cozinha, se eu for, né, aqui o corimbeiro, se eu for um cambone de qualquer coisa, se eu for, né, estiver dentro desse grupo, né, as minhas responsabilidades elas são iguais e basicamente elas são 7, né? Então vamos ver. Então a responsabilidade do grupo, daquele que integra a tarefa, né? Primeiro, essa responsabilidade diz respeito então à organização e preparo da casa para as tarefas. Então, se nós não estivermos auxiliando, nós estamos pecando em uma das nossas responsabilidades, né? Participação e interação das necessidades da casa. Essa interação, né? Bom, está faltando vela, né? Então, como participarmos, né? Trazendo as velas, arrumando um jeito de conseguir velas, né? Então, participação, né? Interação das necessidades da casa, né? Essa interação, né? Não é esperar, né? Alguém avisar, acabou as velas, né? Então essa interação é nos preocuparmos, né? Como é que estão as velas, né? Como é que está o estoque, tem defumador, né? Como é que está, né? Necessidades de uma forma geral, né? E a conta de luz, né? Tá paga, né? Participação das atividades da casa, né? Então são os eventos, sejam eles de cunho, né? Confraternização, né? Seja ele o batismo, o evento, né? Seja ele o evento lá na praia, né? Então essa participação é importante, né? Uma vez que todo e qualquer evento, né, atividade sempre vai ter um propósito que é o grupo, o trabalho, né? Então a participação é importante. Quarto, o estudo e preparo para o seu desenvolvimento, né? Então esse estudo é bastante abrangente, né? Esse estudo é o que nós estamos fazendo aqui hoje, é nós observarmos o trabalho prático, né? Então é bastante abrangente, né? Quinto, a reflexão, não é? Nos ensinamentos das entidades, a vivência na prática, nossa vivência na prática, né? A prática, então, do amor ao próximo, né? Ou seja, o exemplo, né, podemos dizer assim, que as entidades nos dão, né, de caridade, de atenção, de compreensão, né, de amor realmente ao próximo, né, esse exemplo nós tomarmos para nós, né, como meta, como uma direção moral, né, aproveitarmos então essa filosofia, né, da nossa Umbanda, né, e aplicarmos na nossa vida, né. Então a filosofia da Umbanda, ela é ditada, né, ela é passada
pelo exemplo que as entidades nos dão, seja um preto velho, seja um caboclo, seja um baiano, seja uma criança, não é? Seja um tarefeiro lá na linha do Oriente, seja um Exu, né? Nós estaremos aprendendo, e esse aprendizado nós precisamos, né, viver, né? Praticar, né? O respeito, né? O item 6, o respeito para com a consulência, né? E o companheiro de trabalho, né? Aqueles que estão vindo para a nossa casa e aqueles que estão compartilhando conosco a tarefa dentro do trabalho, né? E finalmente o sétimo item, né? O respeito para com as entidades espirituais, né? Esse respeito abrange muitas coisas, né? Desde o nosso pensamento até a nossa atitude envolve muitas coisas, né? O próximo slide. Agora uma coisa interessante, hein? Essa ideia desse triângulo, né? Ou dessa pirâmide, né? É uma coisa que vem sendo, né, discutida, e graças a Deus, né? Até um certo amadurecimento, será? Mas já uma certa consciência, não é? Dentro desse exposto, né? O crescimento do médium, né? Por crescimento do médium, vamos anotar, né, o desenvolvimento do médium com o seu guia espiritual, né? Então, ele vai ser tanto maior, né, quanto for o seu crescimento íntimo, né? Esse crescimento, o crescimento do médium, né? Então, olha que interessante, o crescimento do médium, muito diferente do que nós tínhamos, né, em mente. Então, o médium, né, quer crescer, quer estar, né, ao lado do seu guia, cada vez mais próximo, realizar tarefas, trabalhos, cada vez melhor, né? Ou seja, uma sintonia cada vez maior, né? Mediunidade é sintonia, né? Esse é o básico de mediunidade. Fora disso, não tem como, né? Então, esse crescimento, essa melhora, né, de tudo aquilo que a gente vai realizar com o guia, é muito diferente, né, de estar naquele dia de desenvolvimento que você vai ter um contato com o guia, né? Então, aquele médium que vem para a gira de desenvolvimento, né, só para ter o contato com o guia. Esse contato muitas vezes nunca acontece. Passa 30 anos dentro de uma casa, né, e não tem o contato com o guia. Porque contato com o guia não é aquela manifestação corporal. Contato com o guia, né, é estar ligado àquela vibração do guia, inteirando aquela vibração, participando daquele trabalho, expondo, né, ostensivamente, então, aquela incorporação, então, daquele trabalho, né? E isso, para que isso aconteça, não basta estar aqui no dia de gira, né, para se ligar com o guia, porque isso pode nunca acontecer. Porque onde você vai abrir essas portas, né, dentro dessa pirâmide? A observância com responsabilidade e participação nos 7 itens anteriores, não é? Ou seja, aqueles 7 itens que fundamentam, né, a responsabilidade do médium dentro do trabalho, a observância, a participação, a integração, né, do médium dentro de tudo que está acontecendo na casa, né, é o que abre portas para que realmente, né, você possa estar em sintonia com o seu guia, né? Então nós formamos essa pirâmide, esse triângulo, né, onde a base é o estudo, a consciência, a maturidade, né, e é claro, né, a responsabilidade. Essa é a base, né, sustentáculo, né, do triângulo, né? Depois, né, nós temos de um lado a reforma íntima e do outro lado a dedicação, o esforço, o trabalho, né? Então, nós vamos ver esse mesmo triângulo, né, discutido, falado, né, de outras formas, né? Mas
no fundo vai ser a mesma coisa, né? Tá? Então não vamos esquecer, né? O que fundamenta um trabalho, né? Vamos lembrar do triângulo, né? O esforço, a dedicação, o empenho, a renúncia, o sacrifício, né? Do outro lado, a reforma íntima, né? E a base, estudo, para que se tenha consciência, né? Para que se compreenda, para que criemos então a responsabilidade, né? Sem tudo isso, não dá como sermos, né? Então, responsáveis, sem consciência, como ser responsável, né? Enfim, né? Aí a nota, bem grifada, né? Em negrito, né? Nota, né? O desenvolvimento do médium com sua entidade, o guia, na verdade, é uma consequência da observação dos 7 itens anteriores, né? Então, o desenvolvimento, né, do seu relacionamento, né, integração com o seu guia espiritual, não é um desenvolvimento assim, né, como a gente imagina. É uma consequência, né, dentro de responsabilidade, esforço e tudo isso que a gente discutiu lá em cima. Então, essa é uma parte muito importante, né? Deve ser o objetivo de todos nós, né? Sacrifícios necessários para o bom andamento da gira, né? Isso em qualquer lugar, em qualquer gira, em qualquer trabalho, né? A gente não vai fugir disso. E também vamos entender por quê, né? Então, sacrifícios necessários, né? Evitar ir ao banheiro. Evitar ir ao banheiro, né? Evitar sair para lanchar. Vocês pensam que os guias não sabem? Vocês, né? Saem aqui para comer os pastéis, as coxinhas, tudo que a Brenda está fazendo ali. Evitar para sair, né? Lanchar. Não precisa nem falar, né? Sair para fumar ou fazer qualquer outra coisa, aí, né? Aí não é nem evitar, né? Ele não pode, né? Evitar sentar, evitar tocar as pessoas. Olha que importante, não só as pessoas companheiros de trabalho, pessoas consulência, né? Nós temos que evitar isso. É um hábito, aliás, é um mau hábito, péssimo hábito, um hábito infeliz, né? Mexer nas pessoas, tocar nas pessoas, né? Senhor, achegue um pouquinho, né? Sentadinho, quietinho, né? Fica sentadinho, quietinho assim, concentrado, esperando sua vez, né? Pode estar até desdobrado. Chegou a sua vez! Corre lá! Né? Nossa Senhora! Eu posso ter um infarto aí. Agora, levanta. O médio incorporado, hein? Acabou? Não acabou. Vai, acabou. Acabou. Tá lá, acabou. Senhor Caboclo! Ô senhor Caboclo! Vem cá, senhor Caboclo! Né? Jesus Cristo, né? Esse tocar nas pessoas em todo sentido. O médio incorporado, gente, pelo amor de Deus, né? Olha, estamos num trabalho consciente, né? Um toque já prejudica, né? O nosso estado, né? Então é complicado isso, né? Respeito, educação. Senhor Caboclo, posso perguntar? Né? Não é chegar já com a pergunta, Caboclo, no meio que ele está lá riscando um ponto, né? Ou dentro de uma tarefa, está parado. As entidades não param, né? Ou elas estão se comunicando com outra, ou elas estão pedindo alguma coisa, ou elas estão fazendo alguma coisa, né? E olha, não precisa para isso, no que elas estiverem fazendo, o médium corresponder. Via de regra, o trabalhador espiritual entrou no trabalho, ele não para. É uma atividade constante. Quem para somos nós, né? Eles não param. É uma atividade frenética, né?
Então, ó, seu caboclo, né? Isso não existe, né? Tá bom? Então, vamos, né, sair desse hábito infeliz, né? Tocar as pessoas, né? Não encostar. Esse não encostar é em tudo, viu? Não é só nas paredes, não, né? A gente encosta nas paredes, a gente encosta um no outro, às vezes, né? Acho que para não cair, né? A gente encosta, né? Então, esse não encostar, né? Não encostar em nada, né? Não cruzar braços, né? Não cruzar braços, né? Não precisa nem discutir isso, né? Não conversar, né? Não conversar. A gira não é hora, momento, né? Para nós conversarmos. Estarmos dentro de um trabalho, tirarmos uma dúvida, né? E expormos alguma coisa em relação ao trabalho é uma coisa, conversar é outra. E aí, como é que você está? Né? E ontem, o que você fez? Né? Então, esse conversar, né? É tudo aquilo que não faz parte do trabalho. Então, não precisa conversar, né? E até, né, ver mesmo, né, se aquilo que você vai perguntar é necessário, se realmente é necessário, né, porque às vezes não precisa, né. Às vezes a pergunta, até pergunta excessiva, né, desnecessária, ela acaba até sendo prejudicial, né. Às vezes a pessoa ela está com o olhinho fechado, né, está ali, né, no seu, né, na sua meditação, né, se preparando, está com o olhinho fechado, né? Daqui a pouco vem alguém quebrar a meditação, perguntando: você está bem? Né? Eu estava agora, né? Então, conversa desnecessária, né? Se não estiver bem, logo a gente vai ver, né? Então, tem tantas coisas que poderiam ser evitadas, né? Agora, condutas, né, necessárias, né? Coisas que a gente precisa fazer, né? Bom, tudo que eu coloquei, né, daquilo que não deve, né, entendamos no bom senso, né? Não ir ao banheiro. Agora, salvo as exceções, né? Nós temos gestantes dentro do nosso trabalho, né? Falar para uma gestante: você vai entrar na gira, você vai ficar entre a gira inteira e não vai no banheiro, é a mesma coisa que falar: não entre nessa gira. Não, vai precisar ir no banheiro, ela vai precisar, né? As pernas vão enfraquecer, ela vai precisar sentar. Então, entendamos, né? Bom senso, né? Aquela pessoa que a gente vê, então, não deve sentar. Aquela pessoa que a gente vê sentada está autorizada, né? Houve alguma coisa, não ir ao banheiro. Aquela pessoa que saiu, está acontecendo alguma coisa, foi autorizada, né? Na nossa consciência, maturidade, né? Entendamos, evita, porque não é bom, né? Para o trabalho. Transição, né? De médium para cá e para lá, né? Sair do ambiente, a gira é aqui, a casa é o trabalho, mas a gira é aqui. Saiu da gira para ir no banheiro, fazer qualquer coisa, é sair da gira literalmente, e isso envolve muitas complicações. Trabalho para a espiritualidade, né? Principalmente aqueles que fazem parte da segurança. Então, conduta necessária, né? A atitude comportamental, né? Primeira, né? A nossa atitude, né? Na verdade, a gente não precisa pedir silêncio. Silêncio a gente pede fazendo silêncio, até para as crianças, né? Se nós estamos em silêncio, as crianças entram e elas permanecem em silêncio. Mas se nós estivermos fazendo mais bagunça que as crianças, aí agora, né? Elas vão bagunçar. Então, a atitude comportamental, né? A atitude do médium de um para com o outro, né?
do médium para com a consulência é a porta de entrada para um bom trabalho, né? Então, desde lá da recepção, né? O médium que está lá na recepção, boa noite, senhor. Boa noite, senhora. Sejam bem-vindos. Há quanto tempo não os vejo? Que bom revê-los, não é? Enfim, né? Essa atitude comportamental, né? A nossa educação, né? O médium sai apavorado, procurando a vela, né? E já no caminho derrubou 3, né? Então, essa atitude, né? Ela é vista, ela é sentida, então a gente precisa tomar cuidado. Se esbarrou, me perdoe, desculpa, não é? Enfim, né? A nossa educação, a nossa atitude de um para com o outro, né? Então, né? A gente só tem 2 itens aí, né, dentro dessa conduta necessária, né? Mas envolve tantas coisas, né? Atitude, a vibração, o preparo íntimo, né? Quando a gente entra dentro de um trabalho, não tem quem entre dentro desse trabalho de cabeça vazia. Eu penso que não, né? A minha, por exemplo, Nossa Senhora, né? 1 milhão de pensamento aqui, de preocupações em tantas coisas, tudo, né? Então isso aqui tá, né? Mas eu estou entrando num trabalho, então eu tenho que me disciplinar, né? O meu problema, né? O meu problema, eu vou deixar lá de fora. Eu tenho que fazer isso. Porque se eu entrar dentro dessa gila, trazendo o meu problema para todo mundo, não é? No meu semblante, na minha atitude, não é? Na minha aspereza, na minha vibração, aí eu estou despejando, né? Fluidos, não é? E a minha atitude também, né? Ela vai estar denegrindo o trabalho, né? A imagem do trabalho, porque o médium é a imagem do trabalho, não é? É o médium, as pessoas, né? A consulência, né? E até os espíritos, né? Porque a consulência tem 2, né? Do meio físico e do plano espiritual, né? Então, essa atitude, vibração, pensamento, a gente tem, né? É uma disciplina, né? Então, essa aqui é a nossa escola, a gente vai aprendendo, né? A gente vai desenvolvendo, a gente vai melhorando, mas tem que se esforçar, né? Se hoje não conseguiu, tá bom, né? Amanhã deve tentar melhorar um pouquinho. Poxa, hoje eu falei nessa minha atitude, né? Amanhã melhora, né? Corrige, conserta, esse é o propósito, né? Não somos perfeitos, né? Estamos aprendendo, mas pelo menos essa consciência, essa preocupação a gente tem que ter, né? A vibração, preparo íntimo é isso, né? E uma nota, né? Nós estamos dentro de um hospital, não é? Então imaginemos assim, né? Para a gente entender, é o hospital, né? A enfermeira passa lá com a outra ali, né? Uma discutindo a cor do cabelo da outra, aí ó, nem aí para os pacientes, eu caído lá, socorro, né? E a enfermeira para na minha frente lá, olhando as unhas, aí quebrou, né? Bom, eu não vou me sentir num hospital, né? Aliás, eu vou ter a certeza de que eu não estou num hospital, né? Então, nós temos que ter essa consciência. Quando a gente passa por aquela porta, tudo isso vai nos ajudar. Não, eu estou entrando num hospital. Há todo um plano espiritual formando a estrutura desse trabalho, dessa casa, desse hospital, né? Há espíritos, há consulentes, né? Há o meu companheiro. Então, poxa, o meu respeito, a minha atitude, né? Tudo vai, né? O trabalho vai se espelhar em mim. Então, eu tenho que amadurecer isso, né? Então, lembremos, né? Nós estamos em um hospital, né? Tem mais? O trabalho mediúnico, né? Então, todo médium, né, como havia comentado, né, todo médium, esteja ele incorporado ou não incorporado, né, porque ser um médium de incorporação para um trabalho incorporado e não ser esse médium é uma possibilidade, né, entendamos isso. Cada macaquinho no seu galho, né, mas
é certo também que, incorporado, não incorporado, nós estaremos ligados a um guia, a um trabalhador espiritual, se não por mais de um ou até mesmo grupos, falanges, não é? Por quê? Porque não há como nós estarmos dentro desse trabalho, não é? Imaginemos, né? Então, uma gira de caboclos. Aí só caboclos estão aqui, só tem aqueles caboclos que nós cantamos lá nos pontos, né? Que ele está atendendo aqui, ele está atendendo aqui. Então, meia dúzia de caboclos, né? Será que meia dúzia de caboclos faz um trabalho? Meia dúzia de caboclos aparece num trabalho. Mas 600 caboclos vão estar fazendo trabalho, e mais 600 pretos velhos, põe mais aí umas 600 crianças, e pode pôr centenas de espíritos, porque são milhares de espíritos para fazer um trabalho, não é? Imagina que trazer alguém para cá é fácil. Trazer alguém para cá pode ser até fácil. Encaminhar essa pessoa, você vai mandar ela para onde? Quem vai levar? Não é? Não é tão simples assim. Falanges e falanges são acionadas, né? Dentro de um trabalho. Então, todo trabalhador, esteja ele lá, né? Falei da Brenda lá na cozinha, o Cambone lá na cozinha, né? Numa gira de pretos velhos, né? Nossa, né? Se não vai encostar lá, né? Uma preta velha lá que vai mexer até no tempero, né? Que ela não vai aguentar, pode caprichar aí, pode tirar isso, né? E vai dar aquele incremento em tudo, sem falar, né? Na vibração, né? Nós vamos comer aquilo, né? Então, vai entrar aqui nesse corpo. Então, olha, é o ambiente, né? Da espiritualidade, trabalhar. Quantos consulentes não vão comer aquele lanchinho, vai tomar aquele suquinho, né? Os guias estão lá trabalhando, né? Caboclos e pretos velhos, pretas velhas vão estar lá. Então, no plano espiritual, né, nós falamos de cambones, né, auxiliares, né, de uma forma geral. No plano espiritual também, né, aquele espírito que está auxiliando, aquele outro espírito que está envolvendo o médico, que está incorporado, ele tem um assessor. Esse assessor também é chamado de cambono, né? Tá? Então tem os cambones no plano espiritual, né? Das diversas atividades, da corimba para as firmezas, o atendimento e outros, né? Tantos, né? Então todo médium vai estar ligado, esteja ele onde estiver, né? Com um guia espiritual, né? Um trabalhador. Reflexos da postura negativa em todos os sentidos, seja vibracional, seja comportamental, né? Da postura negativa dentro dos trabalhos, né? Seja da, né, atitude, né? Como for, né? Queda da vibração, a princípio, do ambiente mediúnico, da corrente mediúnica, abrindo portas, né? Para perturbadores, zombeteiros, para quiumbas, né? Antagonistas do trabalho, né? Isso vai gerar o quê? Né? Um consulente, um irmão que quanto não tenha sido a dificuldade, né, para a espiritualidade trazê-lo, às vezes meses, né, chega aqui, uma atitude, né, nossa, pode quebrar todo um trabalho de meses da espiritualidade, uma atitude, né, seja ela comportamental, vibracional, seja como for, né. Então nós temos que ter consciência disso, né, preservar o ambiente mediúnico requer, né, observância de tantas coisas como nós estamos vendo, né? Então, não observar, né? Além desse perigo, ainda tem os reflexos no corpo, né? Dor, mal-estar, né? Sentimentos de tristeza, angústia, né? Inquietações, irritações, né? É tudo consequência, né? Mas aí, né? Tudo vem daqui, queda da vibração. Caiu a vibração dentro do trabalho, nós já falamos disso, né? Uma corrente mediúnica é uma corrente mediúnica, né? Todos dentro de uma corrente, é um elo que se forma, todos vão ser prejudicados. Há direções, né? E essa ordem, né?
eu havia exposto primeiro, né, no meio físico, porque isso vai refletir no ambiente espiritual também, né? No meio físico, o dirigente do trabalho, qualquer coisa, né? Até aquela vibraçãozinha, por menor que seja, né? Acabou o vinho, não é? Por menor que seja, uma vibraçãozinha, o vidro, né, de desespero, e agora o que a gente faz, né? Até essa, imagina as outras, né? Então, vibração num sentido geral, tudo, né, vai refletir, a princípio, né, no dirigente do trabalho, que depois, né, segundo, né, as situações, vai refletir nos órgãos, vai refletir na corimba, daí vai, né, e vai pegar todo mundo, né? E às vezes, né, essas vibrações, elas são tão complicadas, né, tão prejudiciais, tão destrutivas, né, que há necessidade até de direcionamento para elas, né? Então muitas vezes elas têm que quebrar, têm que queimar alguma coisa, né? Então quebra, né, como o baiano falou, o aço, né, do berimbau, quebra, rasga o couro do atabaque, né? Pega fogo aqui, ali, né? E aí vai. Essa é a última, né? Então, gente, nessas observações, né, que nós fizemos, aí nós vamos então meditar, né, para que a gente tome consciência do que é estarmos dentro da gira, das responsabilidades, né? Então, a que seremos cobrados, né, por dever, né? Não existe num trabalho mediúnico a obrigação, né? Nós não somos obrigados a nada, nós temos o dever, né, de realizar com responsabilidade, com prudência, com segurança, né, de boa vontade e tudo mais. Bom, aqui na lousa, a câmera consegue pegar? Já está meio rabiscado, né? Porque essa daqui foi uma aula, né? Então, nós falamos, né, do Cambone, né? As minúcias dentro de um trabalho do Cambone, em particular, daquele que está trabalhando com o consulente ou com o médico que está ligado a um tratamento com a sua entidade ou uma consulência, né? Então essas, né, particularidades nós vamos discutir mais, né, detalhadamente, talvez na próxima aula, né? Mas hoje, então, como não vai dar para abranger tudo, né, vamos falar de um ponto do trabalho em que nós temos que ter, né, mais conhecimento e mais cuidado. Então, né, nós sabemos que, né, a corimba, né, os atabaques, os ogãs, né, o trabalhador lá no plano espiritual, né, ele está fazendo a manutenção fluídica, vibratória de todo o nosso ambiente, né? Então desde a harmonia, da harmonização, né, até os momentos de tarefas, trabalhos, linhas, falanges, né, tudo eles estão sustentando, mantendo, né? Então podemos afirmar que os atabaques, os pontos cantados, a corimba é a harmonia do trabalho, né? Então, em questão de responsabilidade, tudo aquilo que nós discutimos, né? E finalmente o momento do trabalho, né? Então, nós podemos dividir, né, basicamente em 6 observações, né, em relação à tarefa, né, que a corimba vai desempenhar, os ogãs vão desempenhar, né? A princípio, os atabaques, né, os atabaques, o menor, o lê, né, o intermediário, o rumpe, né, e finalmente o maior, né, de sons mais graves, né, o rum, né? Esses 3 atabaques, né, então
Normalmente, né, eles são firmados, né, em 3 linhas, a saber, então, né, o Lê, Oxóssi, o Rum, Xangô e o Ogum, né, o Rum, Ogum, né. Bom, aí essas linhas, né, nós vamos entender já conciliando com a tarefa em si, que fica mais fácil, né. Então, uma das tarefas, né, preparar o ambiente, né, preparar, mas também pode despreparar. E é muito fácil despreparar. Difícil é preparar. Despreparar é fácil, né? Então, esse preparar o ambiente vai exigir, a princípio, né, todos aqueles conceitos aqui agora observados, né? Então, preparar o ambiente, né? Um exemplo vai iniciar uma tarefa, né? Defumação. Então aquele grupo vai precisar saber um ponto de defumação. Os atabaqueiros vão precisar, né, saber, né, tocar uma levada, né, para acompanhar aquele ponto cantado de defumação, né. Vão precisar também, né, discernir, né, em que linha, né, principal vai estar trabalhando, né, vibratoriamente, a linha do Zogan, né? Porque dizer, né, que nós temos apenas uma linha de Zogan, bom, me perdoem, né, as contradições, né? Mas em tudo que na prática, né, nós vemos, né, são 3 linhas, né? E elas são bastante específicas, né? Zogans de Oxóssi, Xangô e de Ogum, né? Isso a gente vê pela tarefa do desenvolvimento do trabalho. Então, a defumação é um exemplo, mas nós temos abertura de gira, nós temos fechamento de gira, nós temos trabalho específico, um descarrego, nós temos um momento, né? Um trabalho com essa linha, com aquela linha, várias coisas, né? Então, preparar o ambiente para que aquele trabalho ele aconteça, né? Então, aqui agora é preparar o trabalho, né? Esse preparar o trabalho, né, aí já é um auxílio às entidades, ao grupo mediúnico que vai estar desenvolvendo aquela tarefa, né? Então, agora fechou, né, não mais o ambiente, agora fechou para o trabalho em si que está acontecendo, né? Então, vamos dar um exemplo, a cura, né? Então, pode ser um caboclo, pode ser um preto velho, né? Independente, né? Aí aquele guia, né? Vamos dar um exemplo, né? Pai Joaquim de Angola, né? Vai estar lá naquele trabalho, e ele começou, né, naquele paciente, visivelmente, ele está fazendo um trabalho de cura, né? Aí é responsabilidade, né, dos ogãs, né, do atabaque, a corimba, né? Preparar aquele trabalho, né? Então, eu estava explicando, né, outro dia, nós temos 7 linhas, né, bem firmadas ali, né, a saber, Oxalá, os pais, né, Oxóssi, Xangô, Ogum, as mães, né, Iemanjá, Oxum, Yansan, né, muito bem, 7 linhas. Agora, no trabalho de cura, se a entidade não pedir, nós podemos cantar para o Obaluai. Ah, mas o Obaluai não está firmado no Congá, por quê? Preparar o trabalho, né? Esse preparar o trabalho ponto cantado para o Obaluai, mas vamos se basear nos pontos raízes, né? Aqueles que foram, né, realmente preparados pelas entidades com seus mantras, né, aquelas entonações fonéticas, né, adequadas, né, para acertar a vibração para aquele trabalho, né? Então, se baseando nesses pontos raízes, né, um ponto para o Obaluai chama a atenção, né, daqueles que estão presentes a cura.
chama a atenção daqueles que estão presentes, há uma vibração, uma prece, né, em favor daquela pessoa. Então, cantar para o Baloé aqui nessa hora é a mesma coisa que sair aqui alguém na frente e chamar a atenção. Gente, nós vamos realizar um trabalho de cura. O nosso irmão aqui assistido agora precisa da prece de todos. As nossas vibrações devem ficar voltadas para ele. Eu posso fazer tudo isso sem mencionar uma única palavra, só cantar um ponto. E eu vou conseguir isso, né? Incutir no mental, né, do grupo presente, e eu vou conseguir isso. Olha que interessante. Daí, a Corimba, né, o Ogã, ele vai cantar um ponto para o Baloé. Como ele pode cantar, bater, né, tantos outros para outras situações. Eu dei um exemplo, a cura, mas é só um exemplo. A gente tem outras situações, né? Então, dentro dos pontos cantados, eu tenho, né, vários tipos, né? Aí, a Corimba, né, vai se preparar para esses momentos. Aliás, para qualquer momento que ocorra, qualquer situação, né, a gente tem um ponto adequado, né? Até naqueles momentos mais difíceis, né? Né? Se você não gosta de Umbanda, o que é que você está fazendo aqui? Né? Até nesses momentos, né, difíceis, porque às vezes a pessoa, né, ela entra aqui, né, e ela já está questionando tudo. Oh, meu Deus do céu, quanta vela, olha, nossa, quanta bebida, oh, meu Deus do céu, que fumaceira é essa, né? Se você não gosta de Umbanda, o que é que você está fazendo aqui? Né? É um ponto oportuno, né, para ajudar o nosso irmão, né, se posicionar. É só um exemplo. Auxiliar direcionamentos, né, nos trabalhos, linhas, né, tem. Aí nós temos, né, dentro das linhas de trabalho, né, dentro das nossas 7 linhas de trabalho, aí nós temos os pontos cantados para Exu, para Caboclo, para Pretos Velhos, para essa situação, para aquela outra situação, para criança, né, para baianos, boiadeiros, né. Então, direcionamento de trabalho em linhas específicas, né. Auxiliar 4, né, a corrente mediúnica, né. Bom, aí nós temos, né, várias situações, né. Essa daqui é uma das mais difíceis, porque ela já está dentro do trabalho, está acontecendo, né. Então, o médium pode estar num trabalho aqui, mas pode estar encontrando uma dificuldade, né. Uma situação com consulente, né? Não precisa ser um médium, consulente, né? Pode estar tendo algum problema, né? Então, esse auxílio, né, a corrente mediúnica envolve muitas coisas, né? Então, no exemplo que eu coloquei aqui, né, é um auxílio no início, né? Então, olha só como discernimento aí é delicado e às vezes até complicado, né? Então, nesse exemplo, auxiliar o médium a se ligar com a sua entidade, né? Entidade. Maia, vem cá. Quero trabalhar com você, mas estou me esforçando aqui, né? Vou trabalhar com você. Espírito, né? Tá bom, espírito. Então tá. Bom, eu posso não estar assim, né, muito bem, e estar em dificuldade de me ligar aqui com a entidade. Olha só, é uma situação, né? Então, se a Corimba, né, cantar nessa hora um ponto, né, para esse Exu, e onde é um também de Exu, né? Né? Aí, né, fosse, né, por exemplo, Exu capa preta, né, vai me ajudar, né, cantar nessa hora um ponto para o Exu capa preta, né. Mas, olha só, e se a dificuldade não for essa, né? Se a minha dificuldade, eu até estou bem ligado, eu estou bem, né, mas há uma influência, né.
Então deixa eu pegar uma influência aqui, assim, quer ser uma influência? Né? Vem ser uma influência aqui, né? Então eu até estou bem, o Exu está aqui, mas tem uma influência no meio aqui. Tem uma influência, né? E essa influência está, né, bloqueando, está atrapalhando. Tem tantas formas de atrapalhar, né? Mas vamos entender aqui a influência. Então, o Ogã aqui, por isso não tem médio dentro desse trabalho que está trabalhando sozinho. O Ogã lá no plano espiritual já sabe, já recebeu orientação lá da segurança, já tem a confirmação do chefe do trabalho, a sua falange, a sua linha, né, já está inteirada de que, né, vai haver essa influência aqui. Né? Então, não preciso de um trabalho direto aqui, né, mas eu posso, né, numa levada, por exemplo, né, uma levada de um barra-vento, uma levada, né, em que a vibração, né, ela é construída de forma a quebrar, né, vamos dizer assim, essa artimanha, né, fluídica, vibratória, né, só um ponto cantado aqui, né, pode me ajudar, né, a realizar o meu trabalho com o meu guia, né? Então, por exemplo, entrou o barra-vento, né? Quando entra barra-vento, dentro do nosso íntimo, dentro assim da vibração, né, da gira, a gente já sabe, a gente está com um problema, né? E a nossa vibração deve, né, deve firmar, né, nesse sentido, né? Deixa eu pegar um exemplo muito interessante. Os grupos evangélicos que me perdoem, né? Os nossos irmãos que assistem esse vídeo, né? Sejam bem-vindos, né? Mas na igreja evangélica, o que não falta é barra-vento, né? Por quê? Pega umas batidas fortes lá e todo mundo gritando: o sangue de Jesus tem poder, tem poder. E o demônio sai, sai, sai. Olha a vibração aqui. Imagina 40 pessoas vibrando, entoando nesse barra-vento. Barra ventania mesmo, né? E o demônio sai, sai. Pegou o exemplo? Isso sem precisar colocar dessa forma, né? E tem pontos, né, que vão auxiliar dessa forma, mas a vibração vai mexer, né, com o grupo e a vibração vai ser essa. Então, aquela vibração de força, de energia, né, de estar todo mundo junto, vai ajudar o médico, né? Pronto, já estou trabalhando com o meu Exu aqui agora, né? Capa preta, estamos aqui, né? Integrados, né? Graças a um ambiente que me auxiliou, né? Auxílio à corrente mediúnica, né? Obrigado, senhor Exu. Foi muito bom trabalhar com o senhor. 5. Criar um ambiente mântrico para um trabalho específico de uma determinada linha. Criar um ambiente mântrico, né? Bom, um trabalho de descarrego, né? Envolve muitas coisas, né? Tem o tempo do trabalho, né? Então, um descarrego, primeira coisa, né? Você tem que... vai iniciar um trabalho de descarrego, um trabalho coletivo, né? Que vai envolver todo mundo, né? Um exemplo. Você não pode começar, né, esse trabalho, bom, a gente vai começar o trabalho sem harmonizar um pouquinho as pessoas, tirar o peso do trabalho que você vai começar, né? Então não pode soltar o rojão, né, aquele que vai explodir tudo. Você vai soltar uns confetezinhos, umas coisinhas assim, né? Vai te preparando para a hora do rojão, né?
Então, os pontos cantados, aí nós temos que seguir uma orientação, né? Para cada trabalho, para cada, né? Tem uma forma de fazer, né? Uma forma de suavizar o ambiente da consulência, uma forma de preparar na linha que está preparando para começar o trabalho, uma forma para manter durante o trabalho, uma forma para encerrar, porque aquela linha que vai encerrar é essa, a linha do mar é outra, né? Então, aí vem, né, de uma orientação para a gente criar, né? Então, esse ambiente através dos pontos cantados, né? Das levadas, enfim, né? E finalmente, sustentar a vibração do trabalho mediúnico. Esse sustentar, né? E auxiliar a corrente mediúnica é uma coisa complicada, porque o trabalho ele tem muitas variações. É normal isso, né? Um trabalho assim, difícil. Como que o trabalho pode ser assim, né? Visto uma consulência. Vamos começar por aí. Quem faz parte da nossa consulência? As melhores criaturas do mundo? Se a consulência estiver ouvindo isso, que me perdoe, né? Mas não são as melhores pessoas do mundo, como nós dentro da Gira também não somos as melhores pessoas do mundo. Nós somos necessitados, não é? Então, lá dentro da consulência vai ter, né, os desníveis vibratórios, né, do melhor para o pior, né? A pessoa que acabou de cometer um crime pode ter sido intuída a vir aqui, acabou de cometer um crime, veio com a faca na mão, né? E aí? Nossa porta está aberta para receber imparcialmente, né, fraternalmente, quem quer que seja, né? A faca na mão é uma complicação, né? Mas a gente tem que estar preparado para receber o nosso irmão com a faca na mão, né? O nosso irmão, seja como ele estiver, temos que estar preparados, temos que ser imparciais, né? Sigilosos, o Cambone lá, né, num atendimento, né, o Cambone tem que ser um túmulo, morre ali, né, não vai comentar com a esposa o caso do fulano, do ciclano, né, com os filhos, com os amigos, com todo mundo, publica, né, a título de quê? Aí, né, não se menciona casos, problemas, é sigilo, né? Essas coisas, né, é importante, né? Bom, enfim, né? Sustentar a vibração de um ambiente mediúnico é complicado porque tem as suas nuances, né? Seja as do trabalho, pelas entidades que estão adentrando, né? Então temos uma consulência no meio físico, nós temos uma consulência no plano espiritual, né? E nós temos as tarefas que ainda vão puxar entidades para entrar nesse trabalho, o chefe de falange, as várias situações. Então há nuances, então é normal nós termos isso. Daí sustentar esses momentos, né? Caiu, vamos levantar. Caiu, vamos levantar. Caiu, vamos levantar. Pode ficar no chão, né? Daí o trabalho vai. Bom, gente, essas são, né, as tarefas da Corimba, dos orgãos, né? Só que nós temos algumas particularidades, né? Em que aí todo grupo vai participar, né? Ou seja, na hora que alguma coisa está acontecendo aqui, né? A batida, né? No atabaque, né? Então, a gente tem que ter esse bom senso, né? A batida no atabaque, tá tudo lá, tranquilinho, né? Tá gostosinho. Mas daqui a pouco tá acontecendo alguma coisa. Então, pela vibração, né? A gente, né? Tem que acompanhar aquilo que está acontecendo no atabaque, porque o atabaque é uma chamada, né? Ó, gente, vamos sustentar, né?
coisa está complicada. Vamos lá, vamos vibrar, né? Então, essa participação na vibração ali, no que está acontecendo, é importante. A gente vê isso acontecer na consulência. A consulência às vezes percebe o que o médium dentro da gera não percebe, né? A consulência está lá quietinha, daqui a pouco tá, né? Tá batendo palma junto, né? Não sabe nem bater palma, mas tá acompanhando a batida lá, vai pelo coração, né? E vai, né? Tá ajudando, né? Mas já que a gente falou nas palmas, né? Que é muito importante, eu queria encerrar, né? Agora, num ensaio que a gente precisa fazer para que a gente possa melhor colaborar nessa hora, né, das palmas. Então, né, agora uma levada mais rápida, né, no Ijexá saiu, né, aquele ponto marcado do tá, né, então a gente precisa conciliar com as palmas, né, então tem uma forma da gente acompanhar, né, eu não sou a melhor pessoa, né, para explicar isso, né, mas, né, entendemos, então a gente precisa fazer, né, um exercíciozinho para a gente acompanhar melhor isso, né, bater palma, né, a primeira vez que eu bati palma parecia que eu estava no aniversário, primeiro que eu não sabia nem bater palma, né, vou falar que eu batia palma que nem criança, né, batia palma assim, vamos lá, vamos lá para o trabalho, né, hoje já mudou um pouquinho, não mudou? Não sabia bater palma, né? Está aprendendo a fazer coxinha, né? Ensinar, né? Não, tio, não é assim não, né? É assim, né? Aí vai, né? Então, vamos tentar pegar, né? No atabaque, Glorinha, você podia, né? Bater pra gente, bem marcado, né? Para acompanhar, para a gente tentar acompanhar o atabaque, né? Então, vamos pegar o casal aqui, tá certo? Será? Glorinha no atabaque, o Mike para a gente pegar a palma, né? Da casa não é mais difícil? Não. Porque toca mais na casa. Então da casa, vai. Né? Deu para a gente perceber, né, que se a gente ouvir, né, a batida do Mike, né, tá na batida mais forte do atabaque, tá certinho, não tá? Né? Tá certinho, né? Eu não vou nem me esforçar para fazer, né? Eu vou fazer naturalmente, mas eu vou atrapalhar. Vocês não precisam bater, porque, né, vamos atrapalhar. Um só atrapalhando tá bom, vai, bate para vocês verem. Dá para ouvir onde está marcando? Já perdeu tudo, né? Eu não sei como é que não se perdeu agora, porque está acostumado. Mas é complicado, né? E é complicado mesmo. Então, vamos entender que tem essa, né? Qual que é o segredo, Mike? Explica antes pra gente. Mas pode bater errado uma vez para todo mundo ficar ouvindo. Mais errado que eu bati? Mais alto. Mais alto, né? Que o senhor faz O assim, problema não é bater errado. Eu ainda tô... Bater errado é natural. O problema é a pessoa fazer mais alto do que a prima. Fazer errado é natural. Então vamos. Então vai. Então, ó.
dá muito mais trabalho que a consulência. Quando você bate O pior, gente, é que quando tá batendo palma, pior que fica assim. A gente não percebe porque tem 3 atabaques lá, porque quando começa a ficar muito assim, tem que sentar um no couro lá para marcar e se manter, a gente não percebe, é bem relativo. E quem tá cantando então? O que eu notei é que às vezes dá um pouco de descompasso, assim, algumas pessoas que têm ritmo, elas param de tocar. Para de tocar até voltar, né? As que tem e as que estão ainda Não, tentando, né? Podem, né? Porque na coringa não pode parar. Não, sim, Depender de Isso é complicado, né? Então, tem que continuar. deu para perceber, né? Fica bem complicado. A gente perdeu, né? Aí as palmas não estão ajudando, elas estão atrapalhando. Isso que a gente tem que entender, né? Então, para bater palma, a gente tem que entrar, né? Naquela batida mais forte lá, né? Tá, 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 né? Tá, 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 tudo, né? Então, esse tá, né? Se tá mais forte, tem que entrar ali junto, né? Então, o Mike vai explicar direitinho pra gente como funciona isso, né? Hoje eu aprendo. Muito bom, pegaram, né? Agora tem que fazer isso toda a gira, gente. Pelo amor de Deus, ajuda a gente. Vamos ensaiar mais um pouquinho? Vamos ensaiar. Né? Tá gostoso aqui, né? Tem mais paradinha mais rápido, deixa. Vamos pegar um mais rapidinho, porque é 2 vezes isso, né? Vamos fazer um agora nesse ritmo mais ou menos, né? Seria bom cantar um ponto também? Nesse ritmo? Não, Nesse ritmo não dá, né? Treinam outros toques. Pode ser. E G Sharp Barra são totalmente diferentes. Mas vamos fazer isso mais uma vez só para firmar bem o da casa? E acelerar um pouquinho o da casa para a gente pegar esse primeiro? Né? É o da casa.
mais sabatente, que está aprendendo, né? Então a gente não, vamos castigar, né? Pega, né? Até você sentir que você está no ritmo, né? Aí está no ritmo, aí, né? Vai batendo um pouquinho mais forte, né? Tá? É a mesma coisa no atabaque, né? A gente vai aprender, então a gente faz, né? A levada, né? De forma que ela, né? Nem seja ouvida, né? Até, né? Ver que está bem no ritmo mesmo, aí vai entrando, né? Vai soltando mais, né? Palmas igual, tá? Tá, Diogo? Nas palmas mais algum toque, alguma coisa para você colocar? Nas palmas, só para esclarecer aquela da folha de domingo, né? É que muitas vezes a gente está numa gira de preto, ou às vezes a gente canta para caboclo. Todo mundo fica olhando assim pra gente e acha estranho. Ou vice-versa. O pessoal acha que só pode cantar para uma linha que está acontecendo no dia. Então, a gente, né, a princípio, né, a gente está, né, participando aqui, né, a gente tem que entender, né, que pode ter vindo uma orientação, né, para o padre Zogando, pelo espiritual, pode ter vindo uma orientação do chefe da casa, né, para auxiliar, seja, né, um trabalho mediúnico ou sustentar, né, a vibração dentro de um trabalho. Aí você pode estar, né, num trabalho de pretos velhos e de repente precisar cantar para caboclo. Você está num trabalho de pretos velhos e cantar para a linha do mar. Você está num trabalho de caboclo, né, e cantar, né, um ponto para pretos velhos. Tem situações, né, que pode ocorrer. Então não vamos estranhar quando isso ocorre, né, derrubar a vibração por algo que a gente não está entendendo o que está acontecendo. A gente tem que acompanhar a vibração, né? Realmente, quando a gente está tocando, e alguém vira e fala, não pode. Chega assim, não pode. Vibração. Olha, em relação ao que ocorre, né, aqui na Corimba, nos atabaques, fica difícil, gente. Olha, eu expus, né, tantas situações, né? Então, pode ou não pode? É o chefe do trabalho que vai dizer aqui que pode, não pode. Já aconteceu dele, né? Seja um baiano, seja um caboclo, preto velho, né? Interromper alguma coisa e pedir para cantar esse ponto, aquele ponto. Já aconteceu, pode acontecer, né? Então, mas, né, esse espírito sabe o que está acontecendo, né? Então ele tem base para fazer isso, né? A gente não tem, né? A gente não tem, né? Eu não tenho, né? Eu, né, hoje estou participando aqui dessa Corimba, estou observando o trabalho, não, senhora, eu estou sofrendo aqui, né? Porque desde o começo aprendi a desenvolver um trabalho a partir da entidade chefe. Então fica na vibração do trabalhador, né? E é tudo assim, né? É o céu, né? Uma maravilha, né? Mas a gente está vendo um outro lado do trabalho, né? Complicado, né? E, então discernir é complicado, né? Então veja, se não tiver aqui uma orientação, né? Ou não seguirmos a inspiração do que ocorre aqui, está sentindo, fica difícil, né? A experiência de participar aqui, até da Corimba a gente sente isso, né? Às vezes você vai cantar, nem sai a voz, a pressão dentro de um trabalho. E aqui nos atabaques, né? Pelo menos comigo acontece isso, às vezes a mão não vai de jeito nenhum, né? Pressão. Né? Bom, gente, enfim, né? Eu acho que seria isso, né? Deu pra gente ver bastante coisas, né? Com isso, eu espero, né, que o nosso amadurecimento, compreensão, né, preparo, né, para participarmos desse trabalho seja, né, realmente melhor, né? A gente vê que as nossas responsabilidades são grandes, né? Em resumo, é o que a espiritualidade sempre pede e cobra, né, pela responsabilidade que tem, né? A nossa formação, né, o nosso estudo, né, a nossa dedicação, nossa responsabilidade, né? E fraternalmente falando, a nossa união, né? Sem o qual, né, sem união, aí não tem nada, né? Começa por aí, né? Vocês todos têm e-mails, você viu, você tem na sala de domingo, de Corimba e de atabaque. Serve para aprender a cantar, tocar. Né? Nós estamos todos os domingos, né? Das 5 às 7h30, né? Fazendo a aula, né, de Corimba, né, de atabaque, nós estamos aí, né,
lutando, brigando, né, para aprender, né? Então tá todo mundo convidado. Quem puder, vem, participa, tiver interessado, vem, ajuda, né? E a gente vai formando. Porque a nossa Corimba hoje, né, se a gente, né, perguntar assim, quem é da Corimba, né? Nossa Corimba hoje, ela começa numa prece, né? Que os médios estejam presentes, né? Que a gente tenha alguém que, né, possa nos ajudar a cantar aqui, né? Quem está puxando os pontos hoje é a Rose e o Gaspar, né? Puxa a ponta é só a Rose. Então, fica complicado, porque se a Rose não vem, né? Então, fica complicado. A gente vai ter que criar recursos, né? Que pode ocorrer, né? Já ocorreu, né? Ficar doente, surgiu, né, um compromisso inadiável, corre, né? E aí, como é que a gente vai fazer, né? Então a gente precisa se preparar, né? A gente precisa se preparar para contornar todas as situações, não só da Corimba, não só do Atabaque, mas dentro de todo o trabalho, né? A gente precisa, né? Tá bom? Então, o convite, né? Tá feito todo domingo, 5, 7h30, né? Nós estamos aqui, tá? Quem tem atabaque, traga o atabaque, né? Vai ajudar bastante também, né? Sim, sim? Podemos encerrar então, gente? Luiz, por exemplo, a Rose que puxa os pontos, né? Então, Corimba. Tem uma pessoa nova aqui ajudando, e se por acaso ela, de repente a Rose para e ela começa a puxar um ponto, aí todo mundo acompanha? Esse puxar o ponto é delicado, gente, né? Porque sugiro, né, que as orientações partam daqui, né? Então, se ocorrer, porque a gente precisa tomar cuidado, né? Se nós não estivermos integrados com esse trabalho, eu estou aqui do outro lado, eu estou fazendo alguma coisa aqui, né? E está me vindo esse ponto aqui, né? Que eu estou até suando, mais fácil eu vir aqui, né? E perguntar, né? Mas não tomarmos assim, né? A menos que, né? Às vezes a nossa comunicação é até no olhar, né? Tudo bem? Eu acho que toda regra tem a sua exceção. Essa sexta a gente teve uma situação bem difícil. Só tinha o Dani tocando, não podia parar nem para beber água. Eu não toco, né? E a Sol, ela participa do trabalho do Sol. A gente já canta bastante, né? Ela ajuda bastante. Então, eu só olhei para ela, ela já entendeu. Ela veio para cá, ela puxou os pontos. Houve uma comunicação, né? É o que eu estou colocando, né? Mas houve, né? Isso eu acho importante, né? Então aqui eu estou assim, né? E coloco, né? Eu acho que aí não, né? Porque é um trabalho que tem que ter uma concordância ali, né? E olhar tem que ter uma aceitação, tem que ter uma aprovação ali, né? Né, Joe? Sim, sim? Então podemos encerrar? Né, Joe?